você vai sair com uma dívida, quando você tiver formado, entre 800 mil a 1 milhão de reais. Então, no dia que você receber o diploma, tô com o diploma na mão. Na outra mão tem lá uma dívida que você vai ter que pagar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É o nosso tema de hoje, prós e contras do FIES. Aproveita e manda um aviãozinho aí para um amigo seu que tá pensando aí em fazer FIES. Afinal de contas, as inscrições vão acontecer logo, não é? Prestes a serem abertas. Eu sou a professora Meriane, do Sinapse Mentoria. Trabalho aprovando estudantes em medicina há mais de 3 décadas, com milhares e milhares de aprovados. Bem, todo mundo sabe que o FIES, né, algo bem simples, ele é o Fundo de Financiamento Estudantil, ele é um programa do Ministério da Educação e ele existe, né, ele foi criado por lei, uma lei federal, no ano de 2001. E ele tem como objetivo conceder bolsas, né, na verdade, bolsas de financiamento aos estudantes em cursos superiores, né, em universidades privadas, utilizando, né, fundos que são delimitados pelo próprio orçamento do governo. E existem 2 tipos de FIES, tá? O FIES Juro Zero, que tem um teto de renda, um teto máximo de renda de até 3 salários mínimos per capita, e o PFIES, que é uma escala de financiamento de bancos privados com juros baixos. Mas os bancos têm juros diferentes e vale a pena você investigar. E quem é que tem direito ao FIES? Qualquer estudante, escola pública ou privada, desde que ele esteja dentro do teto de rendimentos e ele seja selecionado pela sua média do Enem. Ele se inscreve no portal do governo, não é, que é destinado ao CIS-FIES, e ele precisa ter um teto de renda per capita. Para participar do FIES, o teto de renda por pessoa é de até 3 salários mínimos, que seria hoje aí por volta de R$ 3.600. Por exemplo, uma família de 4 pessoas quer que o filho tenha acesso ao FIES. E aí eles têm uma renda de 14 mil. Essa renda tem que entrar tudo. Salário, se tiver pensão também entra, aluguel, caso a família receba. Então, digamos que é 14 mil. E eu tenho 4 pessoas. Quando eu pego 14 mil e eu divido por 4 pessoas, não é? Dá 3.500. Ok? 3.500 por pessoa, per capita. Então, uma família com 14 mil e 4 membros, digamos, pai e mãe, que formam a renda, ou só o pai forma a renda, ou só a mãe forma a renda, e mais 2 filhos, 14 mil dividido por 4 pessoas dá 3.500 per capita. Como 3 salários mínimos passa de 3.600, então esse estudante, ele está dentro do teto de renda dele poder pleitear uma bolsa, quer dizer, um financiamento pelo FIES, ele fazer o curso dele utilizando o FIES. A depender da renda, ele pode conseguir até 100% de FIES. E isso, o próprio sistema, quando você está se inscrevendo, o sistema é muito massa. Ele é bem claro. Você vai preenchendo a renda e o próprio sistema já vai lhe informando se aquela renda que você está colocando, ela vai lhe dar direito a 100% ou a 75% ou a 50%. O mínimo FIES é 50%. 100% do FIES hoje garante R$7.000. Tudo bem? Então, alguém que consiga 100% do FIES vai receber, para financiar a sua faculdade, R$7.000. E se a faculdade custa R$10.000? Todo mês a família vai ter que pagar R$3.000. Sim. Meriane, minha família não vai poder pagar R$3.000. Então, estude. Estude para você conseguir passar pelo SISU, pelo ProUni. Ah, Meriane, mas o ProUni, ele só dá direito a quem é de escola pública. Nesse ProUni de 2022.2, já participaram
participará do ProUni tanto os estudantes de escola privada como os estudantes de escola pública. Então, o estudante de escola privada que antes não tinha direito de participar, de competir às bolsas do ProUni, porque só tinha direito quando ele era bolsista 100% da escola privada, e isso nem sempre aconteceu, ele estava de fora do ProUni, mas o ProUni, a partir de 2022.2, ele inclui estudantes oriundos de escola pública e estudantes oriundos de escola privada. Aí tem gente que diz, Meriane, qualquer pessoa que queira pleitear o FIES, eu tenho que fazer o vestibular da faculdade? E depois, quando eu tô lá, eu tento FIES? Não. Pelo contrário, você não precisa ter feito os vestibulares das faculdades. O que define se você vai conseguir ou não o FIES para estudar naquela determinada universidade é a sua média do Enem, tá? Então, nenhuma... Ah, mas eu achei que se eu tiver aprovado na faculdade eu consigo FIES. Não. O que faz você ser selecionado pelo FIES é sua média do Enem. Que se ela não dá para o SISU, você tenta o ProUni. Se ela não dá para o ProUni, as médias vão caindo. Pode ser que ela dê o FIES. Depois a gente vai falar de prós e contras de você contrair o FIES. Alguns alunos me perguntam, certo, professora, a renda da minha família é 20 mil reais. Então, eu estou acima do teto per capita do FIES, que é o teto de 3 salários mínimos. E a faculdade custa 10 mil reais. Minha família não pode pagar os 20 mil reais que ela tem de renda para 4 pessoas, que dá aí 5 mil reais per capita, e colocar 10 mil pagando minha faculdade. Com os outros 10 mil, a família viver com tudo. Não vai dar. Ok. Para você tem a possibilidade, tá? Tô dizendo a possibilidade, não tô lhe aconselhando, do PFIES. Porque o teto do PFIES é até 5 salários mínimos per capita, que nesse caso, no Brasil, é por volta de R$ 6.060 em valores atuais do salário mínimo. Se uma família tem 20 mil reais de renda, per capita, com 4 pessoas, per capita 5 mil. Então, como o teto para o PFIES é um pouco mais de 6 mil reais, 6.060, você pode, né, conseguir financiar a sua faculdade pelo PFIES. E atenção, a seleção do PFIES não é pela nota do Enem. A própria faculdade pode usar a nota do Enem só para admitir você no ensino superior. Mas a seleção é o banco. Porque o PFIES é um FIES nos bancos privados. O juro vai variar de 1% até 2,5%. Então, vale pesquisar. Um juro de 1% é juro, porque o FIES é juro zero, tá? Taxa efetiva juro zero. Mas um juro de 2,5% é um juro muito alto. Não para um mês de financiamento, mas para 5, 6 anos de financiamento é um juro alto. Qual é o pró? O que é que tem a favor do FIES? É que é uma outra oportunidade de ingresso de um estudante que não tem como pagar um curso caro como medicina. Então, ele tem essa possibilidade. Ok. Professora, digamos que eu consiga o FIES, eu tô com 2 anos de cursinho e já vou tentar pelo FIES porque eu não quero mais fazer cursinho. É uma decisão que você vai tomar. Mas lembre que ao fazer o FIES, você está fazendo um financiamento, não é bolsa. ProUni é bolsa. Você sai sem dever nada. FIES é um financiamento. Quando você se formar, você terá 14 anos para quitar o seu financiamento. E quanto é em valores de hoje esse financiamento? Uma faculdade que custa 10 mil reais, a semestralidade dela, tá? Dá 60 mil reais. A anuidade dela é 120 mil reais. Vezes 6 anos, e aí eu não estou considerando os pequenos reajustes da faculdade, você vai sair com uma dívida, quando você estiver formado, entre 800 mil a 1 milhão de reais. Então, no dia que você receber o diploma, tô com o diploma na mão. Na outra mão tem lá uma dívida que você vai ter que pagar. Ou você, ou seu fiador. Meriane, o estudante tem 14 anos para pagar
esse valor que ele vai pagar tem a ver com a renda dele, caso ele passe numa residência, tipo, tá fazendo medicina e depois ele vai para uma residência de mais 4 anos. Isso é considerado um programa de estudo, então esse valor de fiéis é postergado por mais 4 anos, mas quando ele termina a residência, aí ele começa aí a contar o prazo de 14 anos de pagamento. Dentro desse contexto, é preciso a gente parar para pensar. Eu devo estudar mais um ano? Eu devo ver o que é que eu estou estudando errado? Porque eu sempre digo, passar em medicina não é só conhecimento. É conhecimento, estratégia, organização, preparo físico e mental. É um conjunto. Conhecimento é um ponto, importantíssimo, mas ele não é tudo. Muito mais complicado é o povo que sai fazendo fiéis para tudo quanto é curso. Fisioterapia, nutrição. Gente, quando você se formar, você vai ter que pagar. E muitas vezes, na sua profissão, você vai levar um tempo para ir para o mercado de trabalho, para se firmar. E pode não ser fácil. Então, é muito fácil você dizer assim, eu não quero mais estudar porque eu quero financiamento. Mas convém ter ponderação nesse eu não quero mais estudar e eu quero financiamento. Há alunos que eu aconselho eles irem para o FIES. Outros eu digo, não vá. E quando é que eu aconselho? E quando é que eu digo não vá? Vou dizer para você. Primeiro, vamos lá. Você tem um fiador disponível. Pode ser seu pai, um tio que você tenha. Porque o seu fiador, ele precisa ter uma renda comprovada, ou por contra-cheque, ou por declaração de imposto de renda, tá? Ele tem que ter uma renda comprovada de 2 vezes o valor da mensalidade da faculdade. Digamos que é uma mensalidade de 10 mil reais, então o seu fiador tem que ter uma renda média de 20 mil reais. Isso não é uma renda fácil de se ter no nosso país. Não é todo mundo que tem. E eu ainda digo, nem todo tio, nem toda tia, nem todo padrinho tem a obrigação de ser fiador de ninguém. Sim, nem todo tio ou toda tia que tem a renda tem a obrigação de ser fiador de ninguém. Porque quando você é fiador, se aquela pessoa não pagar, é você quem vai assumir o débito. Então, ser fiador é dizer, eu assumo um débito. Por isso que não é fácil conseguir fiador. Mas vamos lá. Vamos hipotetizar que você tem um fiador que é o seu próprio pai. Ótimo. Ou seu pai junto com sua mãe. Não precisa ser um fiador só não. Podem ser 2, desde que a soma da renda dos 2 corresponda a 2 vezes o valor de mensalidade daquela universidade que você está pleiteando. E a cada semestre, o seu contrato é auditado. Então, você precisa colocar todos os comprovantes, você precisa apresentar tudo. A cada semestre, você apresenta tudo. Por exemplo, seu fiador não pode estar negativado em nada. Ele tem que se manter uma pessoa extremamente perfeita em termos bancários. Porque se ele tiver algum débito, vai ter que trocar de fiador no meio do contrato. Meriane, se eu não conseguir fiador, aí você vai perder. Entendeu? Que é uma decisão que precisa ser muito bem pensada e muito bem ponderada. Mas vamos numa outra situação. Meriane, eu não tenho fiador nenhum. Ok. Sabe o que é que o governo federal fez? Porque muita gente vem de uma família que ninguém tem uma renda de 20 mil reais mês. Nem juntando 3 indivíduos da família não vai dar isso. Ei, gente, eu tô no Brasil, é mundo real. E aí o governo federal fez o processo chamado fiança solidária. E agora eu quero explicar para vocês o que é essa fiança solidária. Muita gente não sabe que tem isso. Os agentes financeiros do governo para o FIES são a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Então, o tempo todo você vai para esses bancos a cada semestre apresentar a documentação. E nesse processo, caso você não tenha fiador, você pode arranjar da sua turma de faculdade mais 2 ou mais 4, porque o grupo de fiança solidária pode ter 3 até 5 pessoas. O que é que significa isso? Digamos que José, João e Pedro passaram na Estácio de Juazeiro da Bahia. Eles não têm nenhum familiar para assumir, ninguém tem
nenhum familiar para assumir o fiador convencional, que é aquele onde alguém que já tem a renda comprovada assume. Então, José, João e Pedro vão formar um grupo de fiança solidária. O que é isso? Os três são fiadores dos três. Por exemplo, José vai ter como fiador João e Pedro. João vai ter como fiador José e Pedro. Pedro vai ter como fiador João e José. Compreendeu? Então, os alunos assumem, em medicina eles admitem isso, tá? Em medicina. Por quê? Porque o esperado é que quando o médico se forme, é uma profissão, que o mercado de trabalho ainda é mais fácil de entrar. Ok? Então, a gente sabe que tem um problema, não sei se eu tenho fiador, mas tem a possibilidade da fiança solidária. Mas lembre que a fiança solidária, você está arranjando, mas você está assumindo débitos de outras pessoas, que de repente você nem conhece direito. Essas outras pessoas também. Então, é algo para se pensar. Agora que a gente já conhece o programa do FIES, me cabe, pela responsabilidade que eu tenho, né, com os meus estudantes, dizer para vocês tudo o que é pró e o que é contra. Primeira coisa, o total de vagas do FIES é muito mais do que o total de vagas do SISU e o total de vagas do ProUni. Fato. Outro pró. As faculdades que têm credenciamento pelo FIES, elas são boas. Porque elas têm que ter conceito pelo menos 3. Mas a maioria tem conceito. A quantidade de vagas no FIES depende do conceito que essa faculdade tem na avaliação do Ministério da Educação. Então, geralmente são faculdades com conceitos 4 ou 5. Então, outro ponto a favor são bons cursos, né? São cursos em universidades particulares, mas bons cursos. Outro ponto a favor. A nota de você participar do FIES não precisa ser só do último Enem. Pela própria lei, para participar do FIES, você pode usar a tua nota de 2010 em diante, tá? Do Enem 2010 até o Enem 2021. Então, outro ponto. Você pode usar essa nota num outro momento. Mas o que é que tem de contra? O débito. E esse débito que você vai assumir ao se formar, de 800 mil a 1 milhão de reais, ele vai pesar no início de sua carreira, sim. Eu preciso lhe dizer isso. No início da carreira, é preciso investir muito em estudos suplementares, além da residência. Um médico que se mantém estudando muito, ele vai investir em média por ano de 80 a 100 mil reais em participação de cursos e seminários e congressos. E aí você tem que lembrar que você está pagando isso, pagando FIES. De repente você não tem tanta liberdade de dinheiro assim. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção é que nós temos 32 mil vagas de medicina no Brasil. Dessas 32 mil vagas, cerca de 5 mil são pelo SISU, tá? Umas outras 10 mil são pelo ProUni. Ok. Então, a maior parte é pelo FIES. E aí, nesse contexto, a gente tem também uma formação de mão de obra que em algumas regiões já tem saturação, o que, se eu tenho uma boa oferta de mão de obra, por exemplo, Programa de Saúde da Família, o PSF. Antes, o médico de PSF, há 10 anos atrás, ele ganhava 25 mil reais nos municípios aqui da nossa região. Agora já é 11. Mesmo porque está ganhando a metade. Porque eu tenho mão de obra pagando 11. A gente tem muitas universidades que abriram no Nordeste. Eu acho que o valor desse salário
deverá ir para uns 8 mil daqui a uns 5 anos. Ele vai diminuir. Então, se de 8 mil, 2.800 você já vai comprometer pagando de fiéis, você vai ter que dar bastante plantão para poder completar a sua renda. Aí isso vai gerar uma carga de trabalho muito grande. E a pressa de passar, de não querer enfrentar mais um tempo de cursinho para conseguir passar pelo SISU totalmente de graça, pelo ProUni totalmente de graça ou pelo menos 50% de graça. E você, não, eu vou logo fazer o financiamento porque eu me livro de cursinho. E arranja uma dívida para depois. Tem que ter essa consciência, isso é o contra. Eu quero chamar a atenção de algo que de repente você precisa ouvir hoje. Nesse momento que eu estou falando com você. Sabe qual é a diferença da nota de aprovação de um candidato que consegue entrar pelo SISU para um candidato que vai entrar pelo FIES? 2,35% de crescimento de nota. Eu estou falando de menos de 3% de crescimento de nota. Então o desespero, ele pode ser seu, que você vai, não, eu vou entrar logo na faculdade, mas também eu vou sair dela devendo. E aí eu digo que tem 2 tipos de aluno, que para um eu aconselho ir para o FIES e para outro eu digo não vá. Eu tenho responsabilidade nas minhas opiniões. Elas são opiniões de ciência. E como educadora e como professora de biologia, como mentora que eu sou, eu preciso agir sempre com muita sinceridade. Aluno 1, que eu digo, vá para o FIES. Ele está há 5 anos no cursinho. O máximo que ele chegou, e ele está meio que topado, às vezes não é nem só por conhecimento, é emocional, é um monte de coisa, é uma carga de coisa. Eu digo que são questões multifatoriais, é ele chegar a 730. 730 é o topo para esse aluno. Ele veio, o primeiro ano de cursinho dele era 500. E ele veio a duras penas e está em 730 e já tem 5 anos. Aí esse aluno, que vai conseguir até fiança solidária, porque digamos que nem tem fiado na família, eu digo vá para o FIES, porque você já conseguiu o máximo, não perca essa chance não, tá? Não vá pro 6º ano de cursinho não. Outros vão, tá? E passam pelo SISU, quando eles têm coragem de ir. Mas tem uns que me procuram e Melina, eu não aguento, eu só cheguei até aqui. E eu analiso tudo, aí eu digo, vá, você conseguiu 730, deu para entrar na Estácio de Alagoinhas, na Bahia. Pronto, então vá para a Estácio de Alagoinhas, na Bahia. Deu para entrar na Uniages, de Jacobina ou de Irecê, vá. Vá sabendo que vai ter esse compromisso, que vai ter que moldar aí a sua vida dentro dessa dívida do futuro. Ponto. Mas vá ser feliz. Vai ser muito melhor você fazer medicina pelo FIES do que você fazer outro curso e ser infeliz a vida inteira. Porque se der, você vai trabalhar, você pode amortizar, você pode terminar antes. Você se ferra lá 10 anos e paga antecipado, tá? Tudo bem. E o aluno que a professora diz não vá para o FIES? O ponto de corte nas universidades com política de bonificação foi no ano de 2022, SISU 2022, 763. A nota de corte do FIES tem sido na casa de 745. Eu estou falando aí de uma diferença de menos de 20 pontos, de 18 pontos. Eu estou falando de 2,35% de uma nota que você pode crescer. E para crescer você vai precisar de estudar, mas também de ter orientação, direcionamento nesse estudo.
Por exemplo, você sabe quais os pontos mais recorrentes de todas as disciplinas? Ao longo do Enem, de todas as disciplinas, o que é que mais caiu? Percentualmente? Para saber onde você vai estudar mais ou estudar menos? Você pode não saber, mas essa informação existe. Os meus alunos mentorados, eles têm isso. Eles sabem isso. Então, orientação é tudo. E aí, esse aluno que está aí por menos de 3% de nota, ele está no segundo ano de cursinho, ele cresceu 40 pontos de um ano para o outro. E não foi só a nota de redação, não. Ele cresceu em número de acertos. Esse é um aluno que com mais um ano de cursinho economiza R$1 milhão de financiamento? Sim. Basta estudar com foco, com disciplina e com direcionamento. Por isso que eu disse que há duas respostas que eu posso dizer para um aluno meu. A resposta, faça o FIES, ou a resposta, não faça o FIES. Depende de quê? Do status de conhecimento, do status emocional, do apoio familiar, do contexto desse aluno. Então, eu analiso o todo para poder dar esse direcionamento. Afinal de contas, para um, eu também não posso garantir que com um ano ele passe. Não posso garantir isso para ninguém. Não, Miriane, vamos lá. A minha nota de 2022 dá para que eu entre pelo FIES. Mas eu quero tentar o SISU mais um ano. Isso quando eu chegar em 2023, eu não conseguir o SISU. Ok, essa tua nota de 2022, digamos que você não tenha subido a nota, você até desça. Professora, e tem aluno que diminui a nota de um ano para o outro? Tem. Se ele não estudar muito, meu filho, nota não é milagre, não. Nem nunca foi loteria. Loteria é aquilo que você ganha por sorte. Enem é estudo e estratégia. Então, se você não capricha no estudo, não capricha na estratégia, não tem um melhor direcionamento, você espera o quê? Milagre? Não tem, gente. Milagre Jesus Cristo já faz, quando lhe deu inteligência, saúde, respirar, tudo isso é bom demais. O resto, faze por ti que eu te ajudarei. É bíblico isso. Então, faze por ti. O resto Deus ajuda, mas faz primeiro você. Tá? Dentro desse norte, quando o aluno chega no final de 2023 e a nota, né, vai lá no início de 2023, faz a prova do Enem 2022, vai para o SISU 2023, diminuiu foi a nota dele. E aí, o que é que vai acontecer com ele? Ele pode usar a nota que ele obteve em 2022 para tentar o FIES. Sim, porque o FIES não vale só o último Enem. O FIES vale as notas do Enem desde 2010. Por que, Miriane? Porque o sistema da teoria da resposta ao item permite essa comparatibilidade de notas e esse uso uniforme. É assim. Se você está muito perto de passar, estude mais. Procure uma orientação. Quem tem acesso a mentorias sabe a diferença que faz. No seu processo de estudo, ter um processo de mentoria. Quem não tem acesso a um processo de mentoria, pode conseguir muitas orientações na internet. Só busque as informações corretas, porque tem muita coisa errada também na internet. Estude e estude organizadamente. Eu tenho alguns conteúdos gratuitos de orientação. Não mude a sua carreira por uma nota. E você que está no 5º ano de cursinho, não avançou em nada. Não avançou em nada. Está estagnado há 2 anos. E sua nota já dá para o FIES? Vá. Seja feliz, vai trabalhar e vai pagar o financiamento. Ok. Seja feliz. E se medicina, que é a carreira mais concorrida do país, é a sua felicidade, é aquela profissão que você fecha os olhos e você se vê exercendo, não tem por que você mudar de profissão. Aí isso sim, vai gerar uma pessoa que vai entrar num curso de graça pelo SISU, mas vai ser um profissional infeliz o resto da vida. É melhor dever e ser feliz do que ser infeliz o resto da vida, tá?